Olá! Hoje vamos iniciar nossa aula com a questão 18 do caderno de prova amarelo do ano de 2009. Ela aborda conceitos relacionados com velocidade média e aceleração centrípeta. Calma, na sequência vamos relembrar juntos o que é a aceleração centrípeta. Para dar início à resolução da questão, primeiro faremos a leitura do texto. Acompanhe no slide. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que o g é a aceleração da gravidade, considerada igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente a. 80 metros, b. 430 metros, c. 800 metros, d. 1.600 metros e 6.400 metros. Então, o que acharam da pergunta? Aparentemente parece difícil, mas vocês vão perceber que na realidade não é tanto. Será necessário lembrar-se de duas equações que muitas vezes nos esquecemos. No enunciado apareceu uma grandeza física chamada aceleração. Acredito que a maioria já ouviu falar nessa grandeza. Então, alguém lembra qual é o seu significado? A aceleração está relacionada com a velocidade ou com a rapidez com que a velocidade do objeto aumente ou diminua. No texto, apareceu o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor corresponde à aceleração da gravidade na superfície terrestre. Mas o que é, na verdade, a aceleração da gravidade? Vamos tentar entender o que significa esse valor. Imaginem a seguinte situação. Acompanhem pelo slide. Há um objeto caindo a partir do repouso do alto de uma torre. Já faz 1 segundo que o objeto está caindo. Pode-se dizer alguma coisa em relação à velocidade do objeto? Após 1 segundo de queda, a resistência do ar, a velocidade do objeto é 10 metros por segundo. O objeto continua caindo e já faz 2 segundos que ele está em queda livre. Neste caso, a velocidade é 20 metros por segundo. Sucessivamente, conforme ele vai caindo, a sua velocidade vai aumentando 10 metros por segundo a cada segundo de queda. Gostaram da explicação? A aceleração mede a rapidez com que a velocidade aumenta. Para reforçar esse conceito, vou citar mais um exemplo. Um carro possui uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo a velocidade do carro aumenta em 5 metros por segundo. Entenderam? Já fizemos a leitura do texto. Agora vamos identificar qual é a pergunta da questão. Vejam no slide. O texto diz que os trens-balas não são capazes de fazer curvas devido às altas velocidades atingidas. Dessa forma, acredita-se que a ferrovia deva ser a mais reta possível, devido à dificuldade que os trens apresentam nas curvas. Portanto, a pergunta do texto é: qual é o raio de curvatura mínimo permitido para que as curvas da ferrovia não venham a influenciar a segurança e o conforto dos passageiros do trem? Para encontrar qual é o raio mínimo para as curvas, o enunciado trouxe alguns dados importantes. A distância entre as duas cidades, que é de 403 km, e o tempo que o trem leva para percorrer essa distância, que é de 1 hora e 25 minutos. Para finalizar, há no enunciado o valor da aceleração máxima admitida pelo trem, que é de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade da Terra e vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Veja no slide. Na realidade, o valor da aceleração da gravidade é próximo de 9,7903 metros por segundo ao quadrado, mas para facilitar os cálculos, o enunciado pede para usar 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aproximação é válida para a maioria dos casos. Uma coisa eu vou falar para vocês, vai dar um pouco de trabalho resolver essa questão. E o Gabriel vai nos dizer por quê. Digo já, Débora. Bem,
temos uma confusão de unidades. Percebem que a distância está em quilômetros, o tempo em minutos e a aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado? Não pode ser esse festival de unidades. É necessário que as unidades das grandezas sejam iguais. Não dá para misturar metros com quilômetros, segundos com minutos. O próximo passo é alterar as unidades, deixando todos no Sistema Internacional de Medidas. Para quem esqueceu, o Sistema Internacional de Medidas, também conhecido por SI, a distância é medida em metros e o tempo em segundos. Também não podemos esquecer que 1 quilômetro possui 1000 metros e 1 minuto possui 60 segundos. Acompanhe no próximo slide as mudanças. 403 quilômetros igual a 403 vezes 1000 igual a 403 mil metros. 1 hora e 25 minutos igual a 60 mais 25 igual a 85 vezes 60 igual a 5.100 segundos. 403 quilômetros equivalem a 403 mil metros e 1 hora e 25 minutos equivalem a 5.100 segundos. O próximo passo é encontrar a velocidade com que o trem se movimenta. Mas existe um problema. É necessário que vocês relembrem da equação que fornece a velocidade de um corpo. Pensem no velocímetro de um carro indicando 100 km por hora. Imaginaram? O que significa esse valor? Sabendo o significado desse valor, é possível chegar à equação que calcula a velocidade média de um objeto. Esse valor significa que cada hora o carro percorre 100 km, desde que a velocidade seja constante, é claro. Seguindo esse raciocínio, em 2 horas esse carro vai percorrer 200 km. Para finalizar, a velocidade nada mais é do que a distância dividida pelo tempo. Vejam no próximo slide a equação. Velocidade média. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. V igual a velocidade média. ΔS é igual a distância percorrida. ΔT igual a tempo gasto. A velocidade média é definida como a distância percorrida pelo objeto dividido pelo tempo gasto no percurso. Usando essa equação, é possível determinar a velocidade que o trem vai desenvolver ao longo do percurso. Acompanhe a substituição dos valores na equação. A velocidade é igual a 403.000 divididos por 5.100. Dividindo os valores, concluímos que a velocidade do trem é de 79,01 metros por segundo. O próximo passo é relembrar alguns conceitos básicos em relação à aceleração centrípeta e à força centrípeta. Vocês já ouviram alguém comentar que um carro saiu pela tangente em uma curva ou saiu reto? Vários fatores podem ocasionar esse tipo de acidente, como, por exemplo, o abuso da velocidade, a chuva que diminui o atrito entre o pneu e a estrada, pneus em más condições, etc. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Vejam no slide. Um objeto se movimenta em uma trajetória não retilínea, ou em uma trajetória curva. Sobre ele atua uma força cujo efeito é alterar sua direção para que o móvel possa percorrer a trajetória curva. Essa força que produz o efeito de alterar a direção do movimento recebe o nome de força centrípeta, que significa o que se dirige para o centro. Essa força faz com que o carro ou qualquer outro objeto se dirija para o centro da curva. A segunda lei de Newton afirma que essa força é capaz de proporcionar no corpo uma aceleração que sempre forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade e orientada para o centro da curva. Mas voltando ao exemplo do carro, é a força centrípeta e a aceleração centrípeta que permitem que o carro faça a curva sem sair pela tangente. Parece complicado o que eu acabei de falar, mas o Juliano vai mostrar de uma forma mais fácil de entender, ok? Valeu! Acompanhe no próximo slide, de forma mais simplificada, a figura que ilustra o que o Gabriel acabou de falar. A aceleração centrípeta representada por AC aponta em direção ao centro do círculo, e a velocidade representada pela letra V forma um ângulo de 90 graus com a aceleração, onde R é o raio da trajetória. Já sabemos um pouquinho mais sobre o movimento circular, tá certo? Agora resta nos lembrar qual que é a equação que calcula a aceleração centrípeta que vai atuar no trem quando ele estiver fazendo uma curva. Essa equação relaciona a aceleração centrípeta, raio de curvatura e velocidade. Para aqueles que não se lembram, veja no próximo slide a equação. Aceleração centrípeta. AC igual a aceleração centrípeta. V
igual a velocidade, r igual a raio da trajetória. A equação diz que a aceleração centrípeta é igual à velocidade do objeto elevado ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Usando essa equação, iremos calcular o raio mínimo que as curvas da ferrovia podem possuir. O v, velocidade, que aparece na equação, já foi determinado. Ele vale 79,01 metros por segundo. Não podemos esquecer que a aceleração centrípeta máxima permitida para que o trem faça curvas com segurança é 0,1 g, ou seja, 10% da aceleração da gravidade. Esse valor corresponde a 1 metro por segundo ao quadrado. Para chegar nesse valor, é simples. É só multiplicar 0,1 por 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os valores, temos... Observem a fórmula. 1 é igual a 79,01 elevado ao quadrado dividido por r. Trocando de lugar o r com o 1, encontramos que o raio de curvatura é 6.242,58 metros. O valor encontrado corresponde ao raio de curvatura mínimo que as curvas que compõem a estrada de ferro podem ter. Conforme o texto, devido às altas velocidades atingidas pelos trens, algo em torno de 300 km por hora, eles não são capazes de fazer curvas fechadas. E esse fato dos trens não fazerem curvas fechadas torna a construção das ferrovias um empreendimento de altíssimo custo. Após todos esses cálculos, estamos quase finalizando a questão, pessoal. Olha só, resta apenas marcar a alternativa correta. Só que tem um pequenininho detalhe aqui. Nenhuma alternativa possui o valor encontrado de 6.242,58 metros. E aí, o que será que houve, hein? Será que a gente errou nos cálculos? Não, claro que não. As questões do Enem, na maioria das vezes, costumam apresentar arredondamentos. Os valores obtidos, eles não são exatamente o que você encontra. E o que temos que fazer é marcar a alternativa que apresenta o valor mais próximo do encontrado. Vejam só. A, 80 metros. B, 430 metros. C, 800 metros. D, 1.600 metros. E, 6.400 metros. Neste caso, devemos marcar a alternativa E, que diz que o raio de curvatura mínimo é 6.400 metros. Olha só, finalmente chegamos à resposta verdadeira. Foi um problema que envolveu bastante cálculo, hein? E não se esqueçam que durante a prova, vocês não vão ter uma calculadora para auxiliar. Vocês vão ter que fazer todos os cálculos pelo método antigo, ou seja, pega o papel e o lápis e olha só, isso aqui pode levar a muitos erros, viu? Prestem atenção, porque às vezes pequenos erros podem fazer você perder uma questão inteira. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e espero que vocês tenham entendido o problema. Bons estudos!